Universitário Augusto Mota, e ela é participante fundadora da Comissão de Cuidados Paliativos do HUGG, do GAFRI. Ela é fisioterapeuta do projeto Hunter Day, que eu quero que ela fale um pouquinho sobre também, que é do GAFRI. E ela é mãe do José Eduardo, que ela já considera uma missão e tanto. Verdade. A Edna, ela é assistente social dos cuidados paliativos do GAFRE e ela também é co-orientadora da paliativa. Então, podemos começar a nossa conversa sobre os cuidados paliativos no Covid-19. Começa você, Edna, que é mais velha. A Edna que é mais velha. Olha só. mais velha de comissão, de experiência, em cuidados paliativos. Mas sou mais velha mesmo. E olha, eu vou fazer igual eu falo para minha filha. Minha filha, mãe, a senhora tá velha. Eu falei, graças a Deus, sinal que eu não morri nova. Lógico. Então, é uma vantagem. Não morri nova, estou aqui. Gente, boa noite. É um prazer estar com vocês, com a Paliativa, mais uma vez. Estamos juntos para falar de um tema um pouco delicado, né? Covid virou um assunto batido, né? Todo mundo fala de Covid, todo mundo fala de pandemia, mas o recorte que a Paliativa entendeu e que eu louvo e elogio aqui em público vocês, é trazer esse debate da Covid para os cuidados paliativos, né? Isso é louvável. E é interessante que poucos paliativistas tiveram a visão e perceberam o perigo que os cuidados paliativos estavam sofrendo com essa onda de pandemia, com esse discurso de urgência da pandemia, que é real, aqui não tem nenhum negativista, nós acreditamos na urgência, na pandemia, no Covid, mas o risco que eu digo dos cuidados paliativos nesse contexto de pandemia, nesse contexto pandêmico, foi um risco que ficou quase que despercebido, que era da desfiguração dos cuidados paliativos. De repente, cuidados paliativos entrou numa onda e alguns surfaram essa onda, porque ele leva algumas pessoas sim a surfarem na onda dos cuidados paliativos e também da pandemia, mas de repente se viu os cuidados paliativos envolvidos num contexto tão perigoso e tão desconsiderado, que era dele perder a sua singularidade, a sua especialidade e passar a ser uma bengala, uma muleta para algumas situações que faltava um apoio. Então, de repente, cuidados paliativos passou a ser chamado para suspensão, limitação de suporte, para aquele paciente que tem aquele leito que todo mundo está procurando, esperando e que está ocupado com um paciente que não tem possibilidade de terapia curativa, um paciente que está no Covid em estado terminal. Então, chame cuidados paliativos, porque os cuidados paliativos vai dar um jeito de tirar ele dali. Vai suspender limite da suporte, limitar suporte terapêutico, vai falar com a família, porque a maioria, infelizmente, dos profissionais de saúde não tem preparo para notícias difíceis, para chamar uma família, fazer uma conferência familiar e dizer que aquele paciente não tem mais possibilidades terapêuticas de cura, mas ainda há o que se fazer na dimensão do cuidado. E aí, esse filho que não tem pai, de repente o pai é os cuidados paliativos. Não, chama os cuidados paliativos, chama os cuidados paliativos. E eu, no início da pandemia, eu ainda atuava como a presidente da Comissão de Cuidados Paliativos, e eu me coloquei muito incisivamente, muito firme contra esse papel. Não, isso não é cuidados paliativos. Cuidados paliativos não é para entrar nessa hora, nesse momento, não é para fazer assim. Isso é uma competência médica. A área da saúde, um dos profissionais que mais são preparados juridicamente, mais amparados juridicamente, é o médico.
tem resoluções para várias situações críticas e de conflitos que o médico pode tomar a decisão, fazer a sua tomada de decisão, pautado e fundamentado na própria resolução do seu conselho. Olha, eu sou amparado pelo conselho. Então, suspensão de suporte é uma resolução do CFM. É uma prerrogativa médica, não é para cuidados paliativos. E quando você vê lá na resolução escrito cuidados paliativos, se você fizer uma boa hermenêutica, uma boa interpretação daquela resolução, você vai ver que ali ele está dizendo que o médico suspende, o médico decide, o médico identifica a situação e ele propõe, oferece cuidados paliativos para o paciente. Mas quem faz o suporte, quem faz a tomada de decisão é o profissional médico, não é o paliativista. É o profissional médico responsável por aquele cuidado, por aquele paciente. E por algum tempo, chegavam coisas assim na nossa mão que a gente tinha que falar, não, isso não é cuidados paliativos, a gente tem que cuidar disso aqui, a gente não vai entrar nessa, não é nosso papel. Chegou ao ponto de eu botar a resolução no grupo, mostra a resolução para eles, isso é uma prerrogativa de médico, não é prerrogativa de paliativista. Então, qual era o risco? É cuidado paliativo ser chamado para liberação de leito. Cuidados paliativos ser chamado apenas para limitação de suporte, sem vínculo, sem conhecer o caso, sem acompanhar o caso, sem oportunidade de oferecer de fato o alívio do sofrimento que é proposto nos princípios dos cuidados paliativos, mas apenas para atender uma demanda institucional. Uma demanda de urgência, uma demanda de emergência, uma demanda de pandemia, mas uma demanda institucional, que contrariava os princípios dos cuidados paliativos. Então, nós paliativistas precisamos estar atentos a essas demandas, a essas novas emergências que surgirão, como surgiu agora o inesperado da pandemia, novas emergências surgirão. E nós precisamos estar atentos a isso, para zelarmos, é um dever do paliativista, zelar pelo cuidado paliativo. Essa introdução é uma reflexão que eu trago para vocês, um dado para alguns que não sabiam, mas nós passamos por isso. Em muitos lugares, os cuidados paliativos passou por isso e correu um grande risco de sair desfigurado dessa pandemia. A Vivian pode contribuir também. Na verdade, boa noite a todos, né? Mais uma vez, eu agradeço muito a equipe da Paliativa pelo convite. Fico muito feliz de ter sido lembrada para participar dessa noite aqui junto com a minha querida Edna. E realmente, a fala da Edna, ela tem uma responsabilidade muito grande quando ela fala isso, né? Além de ela ter sido presidente e ter esse conhecimento grande sobre o assunto, foi uma coisa que a gente viu muito na prática, né? A minha prática dentro do Covid, ela aconteceu desde o início da pandemia, de abril até outubro, eu trabalhei efetivamente, minha carga horária full-time dentro do setor Covid, e a gente tinha muito isso presente lá, porque a gente via pacientes que internavam já em condições, já em indicação de cuidado paliativo. E mesmo quando a gente conversava com a equipe, já eu inserida dentro do serviço, como fisioterapeuta, né? E aí eu abro um parênteses aqui, a gente demora-se um período para entender o nosso papel dentro do setor Covid como fisioterapeuta, e aí você tem que trabalhar fisioterapia / comissão de cuidados paliativos. Foi um período um pouco turbulento, conturbado, mas a gente conseguiu fazer essa separação. Mas o que a gente percebia é que nosso olhar de paliativista já participava nos primeiros dias. E a gente já consegue perceber pacientes que já vêm internados com Covid, mas a gente sabia que talvez o Covid não fosse o principal motivo de gravidade daquele paciente. Já eram idosos demenciados, institucionalizados, pacientes cardiopatas graves, pacientes com alterações pulmonares avançadas, e que, além disso tudo, tinham o vírus do Covid e acabavam sendo levados à intubação, já eram pacientes muito sarcopênicos, muito emagrecidos.
E desde o primeiro momento, esses pacientes teriam indicação de serem acompanhados pela equipe de cuidados paliativos em paralelo ao tratamento ao Covid. Em nenhum momento uma coisa nega a outra, uma coisa anula, exclui a outra. E o que a gente percebia é que o investimento, e a gente fala investimento entre aspas, no sentido de que os esforços eram todos realizados para tirar o paciente daquele quadro grave de Covid, que a gente foi conhecendo ao longo do tempo, ao longo dos meses. E que apenas no momento onde a equipe via que a doença o pulmão já está fibrosado, ele já tem uma doença vascular avançada, já tem uma trombose avançada que a gente não conseguiu reverter, já não consegue mais ventilar adequadamente, aí a gente lembrava que o cuidado paliativo existia, aí era chamado a equipe, embora eu lá dentro, presente, cheguei a discutir várias vezes com a equipe, e às vezes a nossa voz não era ouvida, nem às vezes como fisioterapeuta, né? Abre-se um parêntese maior ainda, mas a gente não conseguia realmente ter a nossa voz de fala, mesmo sendo dentro da comissão. Então, o que a Edna fala, assim, eu corroboro com ela 100%, e mais, a gente teve um período do início, que até eu lembro que a Academia Nacional de Cuidados Paliativos se posicionou com a preocupação da gente ser lembrado também como aqueles que vão decidir que pacientes iriam receber tal conduta ou tal ventilador, ou se ia ser entubado ou não, baseados nessas condições clínicas que esses pacientes já apresentavam, caso a gente tivesse uma restrição de recurso, né? E também foi muito preocupante para quem está dentro da área, né? Acabar sendo chamado, às vezes, para tomada de decisão que não cabia, como a Edna falou, não cabia ao paliativista e sim ao profissional médico responsável. Então, acho que essa discussão de hoje ela é ampla, ela é extremamente benéfica, a gente tem outras coisas que a gente pode falar além disso, mas a importância do profissional paliativista na pandemia, ela com certeza não é única e exclusivamente no fim de vida, como não é fora da pandemia também. Então, a gente tem que estar sempre lembrando isso, e parece que só falta a gente escrever cartaz, andar na rua com isso na testa, porque é uma fala que a gente repete, fala, mas ainda é pouco entendida pela maioria das pessoas, e que bom que a paliativa existe para divulgar essa informação de maneira mais ampla para os alunos, já que, às vezes, depois de anos de formada, as pessoas não entendem, pelo menos na formação, se isso sair, o aluno já sai com isso de formação, facilita muito quando ele vai encontrar com a gente lá na carreira, nos corredores do hospital. Eu tenho uma pergunta em relação à qualidade de vida. Foi observado por vocês que um paciente que já foi anteriormente abordado pelos cuidados paliativos teve uma qualidade de vida melhor do que os que não tiveram? Isso em Covid? Isso, em Covid. Temos um exemplo exitoso de cuidados paliativos, que está de alta há mais de 2 meses, né? Era um paciente que ninguém, nem os profissionais, mesmo ele saindo do Covid, indo para a enfermaria comum, não havia uma esperança de que ele teria de fato alta, né? E parecia que aquela ali seria a última internação. Um paciente que só tinha um pulmão, ele já tinha um problema pulmonar prévio, pegou Covid, ficou com o pulmão, o único que tinha, gravemente afetado, comprometido, foi para a enfermaria, sarcopênico, frágil demais. Nós lutamos, né, Vivian? Para ele voltar a andar, para ele voltar. Estamos lutando ainda. Estamos lutando ainda, mas eu estou de férias, mas ele estava de alta, né? Tá, não voltou, não. Então já tem 2 meses que ele está de alta. A última vez que eu falei com ele, ele fez uma chamada de vídeo para falar comigo. Acho que tem um mês alguma coisa. E ali nós como paliativistas, nós acreditamos que tinha o que fazer, que tinha como reverter, não reverter o quadro da fibrose pulmonar, do comprometimento pulmonar, que é muito anterior à Covid, é uma complicação
que não tem relação com a Covid só afetou ainda mais a condição pulmonar dele, mas nós acreditamos que ele podia ter qualidade de vida. E aquele paciente, ele saiu de alta, voltou, teve algumas reinternações, depois conseguimos dar alta, ele está há 2 meses em casa. Mas mais do que qualidade de vida, Luana, é a qualidade de morte também. O paliativista, ele não está se gloriando com a qualidade de vida para quem vai ter uma alta, um prognóstico mais favorável como esse nosso paciente. Esse também é nosso alvo, mas não é a nossa glória. A nossa glória também é com a qualidade de morte. E nós conseguimos, nos casos que nós entramos no setor Covid, praticamente daquele que nós conseguimos chegar, porque tem uns também que chegam, a solicitação hoje, a pessoa morre de madrugada, né? Não dá tempo nem da gente responder. Porque quando eles entendem que não tem mais de jeito nenhum, que a pessoa está morrendo e que a família precisa saber, aí chama o cuidado paliativo e às vezes não dá tempo. Mas aqueles que nós conseguimos entrar no caso, eu tenho assim, eu sou até suspeita para falar, porque eu sou apaixonada por cuidados paliativos, né? Então eu falo com muita ênfase. Mas nós conseguimos dar qualidade de vida e tratar questões de lutos, nos anteciparmos em questões de lutos difíceis demais, mas dificílimos, para pacientes que nós já pegamos sabendo que ali seria, teríamos pouco tempo para agir e agimos. Então nós temos alguns casos, alguns falam com a gente até hoje pelo telefone, mas nós temos vários casos exitosos, e um foi algo assim que chamou também muita atenção, porque nós pegamos o caso, e uma filha que morava em Londres, olha só, ela morava em Londres e o irmão morava aqui no Rio, perto com os pais. Ele era separado, noivo de outra pessoa, morava junto com os pais. E conforme nós pegamos o caso, eu consegui verificar que tinha um conflito ali, de tipo assim, você foi para Londres e deixou mamãe, mas eu sempre fiquei com a mamãe. Então, quer dizer, eu fui o filho que fiquei com a mamãe, você foi a filha que foi embora para Londres. A pessoa foi para Londres para acompanhar o marido que estava trabalhando. E nós conseguimos entrar na família, o pai não podia ver, não queria ver, eles estavam escondendo algumas coisas, fazer um certo cerco do silêncio com o pai. Nós conseguimos trazer aquele idoso para o hospital, conversamos. Essa filha, a nossa médica dos cuidados paliativos já tinha propiciado que ela fizesse uma visita à mãe. Ela fez, se eu não estou enganada, 3 visitas à mãe no leito, dentro do Covid. Tinha uma questão ali muito séria de peso, de consciência, de assim, será que meu irmão está certo? Porque eu fui embora para Londres e mamãe está morrendo e eu traí minha mãe. E nós conseguimos trabalhar essa questão. E na última, sempre ela tinha um discurso que tinha esperança, que a mãe dela ia sair daquela, que a mãe dela mostrava para ela muita força de viver. E na última visita que ela fez, ela falou que a mãe já não estava mais ali. Ela percebeu que a mãe não estava mais ali. Porque antes a mãe interagia de algum modo com ela e da última vez não interagiu. Então, ela ficou tão agradecida pela oportunidade que ela teve de voltar e ver a mãe e se consertar, entre aspas, né, com a mãe, com o irmão. A gente conseguiu conversar com esse irmão do papel da irmã como esposa, de acompanhar o esposo, de acompanhar a família dela, né, um outro núcleo familiar. Não desmerecia a condição dela de filha, do amor que ela tinha como filha. E o irmão não quis entrar para ver a mãe. E o discurso do irmão era assim, não, eu estou com ela, eu estava com ela o tempo todo, mas você que foi para Londres... Então era sempre uma acusação que a irmã foi para Londres. E a irmã conseguiu visitar a mãe 3 vezes no setor Covid. Essa filha teve uma dor, uma questão trabalhada por nós, e depois a família toda saiu agradecendo, grata, pelo o manejo que nós tivemos, o cuidado no manejo de uma situação tão delicada, que é um conflito familiar, que a gente vê muito,
E que ali era uma situação que parecia que estava tão sedimentado, e de repente nós conseguimos movimentar aquilo, mexer, afofar as coisas, descobrir algumas coisas, ajudá-los a ressignificar, e a família saiu, sabe, saiu menos sofrida, porque a gente não consegue retirar todo o sofrimento, né? A gente só evita o sofrimento evitável. O sofrimento que não é evitável, infelizmente, a gente não chega, né? Então, temos vários casos bem exitosos. Eu sou assim, apaixonada pelo que a gente faz, porque às vezes a gente entra no caso, só faz uma conferência familiar, uma reunião familiar, e a gente vê as coisas mudarem assim de um modo, o cenário muda de modo assim assustador, fantástico. Você ia falar, Vivian? Eu não sei se a gente está falando do caso, mas a gente não pode falar nomes, né, porque de vez em quando não identificar a paciente. É o caso do terço, da medalhinha? É essa paciente? É o caso da Então, medalhinha. sim, só para complementar então a história, né? Porque parece que tem umas coisas que acontecem com a comissão que são mágicas, né? A gente fala, deve ter alguém lá em cima que gosta tanto da gente, que mostra para a gente através de pequenos sinais que a gente está no caminho certo. Eu vejo essas coisas dessa maneira. Essa mesma paciente, essa filha de Londres, ela tinha prometido à mãe que quando viesse ao Brasil ia trazer uma medalhinha. E nesse intervalo a mãe acabou adoentada e veio. E aí minha medalhinha, eu falei para ela da medalhinha. Caiu. Congelou, Vivian. Me congelaram? Ai, meu Deus. Agora voltou. Voltou. E a gente conseguiu que essa medalhinha, de certa maneira, numa dessas visitas da filha, a mãe conseguisse receber essa medalhinha, né? E a gente falava, como a gente não tinha como aproximá-las mais, né? Aí eu lembro que ela fazia áudios com a mãe, fazia áudios no celular. E quando eu entrava no setor para trabalhar, a gente podia levar o nosso aparelho de celular, né? Porque a gente precisava, né? A fisioterapia precisava, né? Embaladinho e tal. E eu botava os áudios dessa filha para a mãe ouvir. Eu botava do ladinho do ouvido, ela entubada, sedada. A gente tem uma noção de que, às vezes, o paciente sedado consegue escutar alguma coisa. Ninguém disse que não, então a gente acredita que sim. E a gente colocava o áudio para ela ouvir e a enfermagem ficava besta, porque a frequência cardíaca aumentava, a saturação melhorava, e pelo aquele momento do áudio, às vezes a voz da filha tinha algum sentido ali para ela, então ela participava um pouco, ela tinha a presença daquela filha, que eram esses momentos de reação que ela relatou para a Edna na última visita. Então, e as borboletas também era com ela, né, Edna? Era. A parede de borboletas. Depois a gente foi descobrir que ela tinha uma parede em casa de borboletas, porque era o animal preferido dela, e a borboleta é o símbolo do cuidado paliativo. Então, alguns sinais, né, algumas coisinhas que a gente conta. O esposo dela mostrou, foi tão bonito que no dia que ela morreu, a madrugada que ela morreu, foi no dia no dia anterior nós tínhamos conversado com o filho e com a filha, para quebrar o cerco do silêncio com o pai. E mostramos para eles, conseguimos demonstrar a eles que eles não tinham esse direito de interromper, de privar o pai de algumas verdades, né? E do pai de vivenciar aquilo ali, que era uma coisa dele. Até se ele quisesse mandar uma mensagem, alguma coisa assim, para a gente fazer esse canal. E conseguimos. O filho saiu convencido, a filha também, e foram para casa, falaram com o pai, e o pai falou, tá, então amanhã nós vamos no hospital. Só que quando eles chegaram, já tinha aí ela faleceu à noite, receberam a notificação, a notícia do óbito, e já foram para o hospital sabendo que ela tinha morrido. E ainda assim nós fomos lá para a secretaria da 8ª Enfermaria, e eles começam a contar casos, a mostrar fotos, e aí ela mostrou uma foto de uma parede tomada de borboleta, e a Simone, a nossa médica, que agora é a responsável pelos cuidados paliativos, uma grande parceira dos cuidados paliativos, ela percebeu, foi ela que percebeu logo, falou assim, olha, é borboletas, e aí começaram a contar que ela gostava muito de borboleta, então ela fazia.
Ela fazia de tipo, ai, como é que é o nome? Como se fosse um estofadinho, sabe? Um Fuxico. fuxico, tipo um fuxico, só que eram borboletas. E era uma parede tomada. E a nora, a nova nora dela, que é a noiva do filho, né, que o filho era separado, também é apaixonada por borboletas. Então, assim, é como se a nora tivesse assumindo o papel que ela deixou. Então, a nora se comprometendo de continuar, da continuidade à presença das borboletas. Isso é muito lindo, assim. É como a Vivian disse, é mágico, chega a ser mágico. Então, Luana, mais do que qualidade de vida, a qualidade na morte. A pessoa morrer com dignidade, tendo as suas demandas da medida do possível atendido, o familiar sendo acolhido, porque o familiar fica muito à deriva, fica muito afastado nesse contexto de pandemia, e no máximo eles recebem o boletim por telefone, né? No máximo, Uhum. porque quando a gente está nos casos, vários deles, oh, chega para a gente de noite, tem notícia da minha mãe? Eu não recebi notícia, tem 3 dias que eu não tenho notícia, tem 2 dias que eu não tenho notícia, então no máximo eles recebem um boletim, uma ligação telefônica. E quando nós entramos, a gente consegue, de fato, fazer esse acolhimento, um acolhimento mesmo, um acolhimento, a gente leva a pessoa para o hospital, a gente conversa com a pessoa, a gente se apropria em parte da história daquela pessoa, do paciente que está no Covid, e aí a gente começa a trabalhar o que fazer para atender uma demanda específica daquele paciente, aquele familiar, qual familiar que a gente vai chamar mais para perto? Que às vezes tem aquele que não está perto, não participa, não é porque ele não gosta ou porque ele seja frio, é porque ele está sofrendo e ele tem medo e ele tem poucas informações. Então, a gente chama, a gente atualiza. Os cuidados paliativos são muito necessários no Covid também. A gente não é contra e é muito satisfatório, é gratificante trabalhar nesse contexto. O problema é como se utilizar dos cuidados paliativos, entendeu? Ele não pode perder a singularidade dele, a especialização dele e o papel dele. Não se faz cuidados paliativos sem vínculo, não se faz cuidados paliativos só dizendo que, olha, a gente vai ter que suspender a hemodiálise da sua mãe. Isso não é cuidados paliativos. É só essa que é a luta, entendeu? E que eu precisei me posicionar, me posicionei mesmo. Não é fácil, não é confortável, você não fica como simpática, mas se você tem conhecimento, se você entende, tem um compromisso com a área, como eu tenho um compromisso, como nós da Comissão de Cuidados Paliativos temos esse compromisso, então a gente precisa se posicionar. Então, às vezes, não é fácil e nem é simpático, mas é necessário. Até para que aquele serviço que a gente vai fazer tenha de fato uma eficácia. Seja de fato um serviço que alcance, que acolha. Tem que ter acolhimento, tem que ter cuidado. Então, não pode ser só porque eu preciso de um leito, entendeu? Não pode ser uma demanda institucional. Tem que ser É, uma demanda de cuidado. não só como precisa de um leito, e não ser só, a gente não tem tempo, porque a gente sabe que o ritmo dentro do setor Covid é puxado. Às vezes, agora, graças a Deus, a gente pelo menos teve uma redução bastante dos casos, e eu acredito que as equipes elas já aprenderam a cuidar desses pacientes. Então, aquela questão de comunicação, de dificuldade de se comunicar, Congelou de novo o vídeo. descompensando ao mesmo tempo. Então, é um ritmo corrido. Então, a gente entende a dificuldade que é, dentro de um setor, você pegar um telefone, ligar para um familiar, dar uma notícia por telefone, uma notícia ruim. Muitas pessoas não têm treinamento nenhum. Eu vi atrocidades sendo feitas lá dentro por telefone, que ainda bem que é por telefone, porque se fosse ao vivo a pessoa apanhava, porque eram umas coisas que a gente ouvia absurdas, a maneira como as coisas eram ditas. E que a gente até compreende pelo cansaço, mas a gente vê que as pessoas não têm treino, não têm tato
para ter um contato com a pessoa. Você já é difícil ao vivo falando no rosto da pessoa. Imagina com uma linha telefônica, né? É uma proteção que você não consegue. Você não consegue fazer um atendimento, um acolhimento, né? Como a Edna falou muito bem. Então, às vezes, a impressão que nós tínhamos é que, como a gente não pode fazer isso, então o cuidado paliativo vai fazer esse trabalho para a gente, né? E aí a sensação que eu tinha muitas vezes era essa, né? A gente não consegue fazer isso porque não dá para fazer, mas a equipe assistente, efetivamente, é a equipe que conhece o paciente, que sabe a história, que consegue. Então parecia que a gente às vezes era o intermediário deles com a família. Não sei se a Edna vai concordar comigo, talvez eu esteja até sendo leviana na minha fala, mas a sensação que a gente tinha muitas vezes é que eu não quero ter contato com a família, eu não quero nesse momento, tá? Porque já está muito enrolado aqui dentro, já está muito difícil lidar com isso tudo, e eu ainda vou ter que conversar com isso lá fora, então deixa a equipe de cuidado paliativo para isso, né? E que, na verdade, deveria ser uma equipe assistencial da psicologia, poderia auxiliar muito nisso, né? O próprio serviço social auxilia muito nisso, e acabou que o cuidado paliativo, às vezes, a gente percebia que, mascarado com essa coisa de não, a gente não sabe muito bem o que fazer, se é momento de parar é agora ou não, se é momento de parar de intervir é agora ou não, e aí acabava que nos sobrava, entre aspas, essa missão de ter esse acolhimento, que a gente faz brilhantemente, modéstia à parte, mas a gente às vezes percebia um pouco disso, né? E assim, não sei se isso aconteceu em outros serviços, às vezes pode ser uma coisa muito pontual, mas o que a gente pode tirar um pouco disso, e aí o que que sobra, né? O que que a gente tem? Já que a gente tem os limão, vamos fazer uma limonada, né? Então a gente tentou algumas vezes, e todos os casos que a gente pôde, a gente tenta educar, ensinar essa equipe que está lá dentro o modus operandi que a gente tem do lado de fora. Né? Então, como é que a gente pode? E aí, algumas vezes, a gente até teve bons resultados, né? Às vezes você pega uma pessoa que é um pouco mais aberta, né, a esse tipo de conversa, de comunicação. Eita, congelou de novo, né? A água mole e pedra dura, quando bate é que, fura, né? Então a gente consegue, às vezes, num paciente ou outro, num profissional ou outro, perceber, poxa, então será que é desse jeito que eu tenho que fazer? Nós tivemos, não vou falar nomes aqui, né? Mas nós tivemos profissionais que a gente chamou, não, vamos junto conversar com a família, vem com a gente. Aí a pessoa participou da conversa, nós tivemos pacientes que às vezes o paciente estava muito grave, o familiar vinha conversar, e aí, não, vamos comigo. Você sabe, eu preciso que você vá comigo porque eu não conheço esse caso. Eu preciso que você, como representante da equipe assistencial, venha para fazer. E aí a pessoa participou e aí viu como é que aquilo funcionava. E no segundo momento, quando chama, já chama diferente, já chama com um olhar, né? Então, nos cabe, né, o papel da comissão, não só assistencialismo, né, mas a educação também das equipes, seja dentro do Covid, seja dentro do hospital, das enfermarias, enfim. Né? E a gente tem tentado, né, agora com um número um pouco mais reduzido, a Maíra até perguntou como é que a gente estava fazendo com relação às reuniões, né? A gente está tentando, de uma certa maneira, trocar esse pneu com o carro andando mesmo, né? A gente vai tentando trabalhar. Tá congelando toda hora, né? Né? O seu tá congelando, de vez em quando congela. Mas deixo de falar alguma coisa, volta. Bem pouco, dá para entender quando Dá você para volta. entender, perfeito, tá? Então, eu acho que no caso a gente também tem que lembrar disso, né? Do olhar da educação que a comissão traz para esse momento. Sim, isso é uma fala nossa lá da comissão, assim, vamos aproveitar essa situação para fazer um trabalho pedagógico. Então, você tem dificuldade? Tudo bem, gente. É até louvável o reconhecer a limitação, né? Porque houve um tempo em que o profissional de saúde não podia se admitir, se reconhecer limitado. Mas hoje é outra geração, hoje vivemos um outro momento, então não tem problema algum o profissional reconhecer que é limitado e que tem dificuldades.
Esse dia nós tivemos uma experiência, uma professora médica antiga no Gafre, não no Covid, e ela chamou os cuidados paliativos e até eu botei no grupo, gente, mas está parecendo que a paciente não está sabendo, não sei o quê. E aí, assim, parece que ela está querendo que a gente faça o papel, né? E aí ela admitiu, a professora falou assim, olha, eu não sei fazer isso que vocês fazem, mas ela participou o tempo todo com a gente. Então, sabe, você não sabe, não tem problema, nós te apoiamos, nós estamos com você, você participa com a gente, vem com a gente. A gente faz isso realmente, como a Vivian falou, não só no setor Covid. Os residentes são profissionais que estão sempre conosco, que estão sempre tendo a oportunidade de, vamos fazer uma conferência familiar. A gente já avisa, ó, a família do fulano vem tal dia, tal hora, você pode participar, quer estar conosco? E quando eles podem, eles vão mesmo, eles participam. E também nós levamos essa visão pedagógica para o Covid. Então, peraí, existe muita insegurança? Existe muito, não sei de fato o caminho, o percurso dessa doença, ninguém sabe ainda de fato o que é de fato a Covid, determinar prognóstico, tudo é muito aberto ainda, tudo é muito aberto, né? Mas então vamos lá, quais são as possibilidades, o que a gente pode fazer para ajudar, até para proteger os cuidados paliativos e para disseminar uma cultura, uma filosofia dos cuidados paliativos? Vamos chamar com a gente, ó, tal dia a família vem, você pode vir? Ó, nós conseguimos contato com a família do fulano para tal hora. E não são todos, mas alguns profissionais estão, sim, se aproximando. Tem uns que começam a contar até a história. Tem profissional lá dentro do Covid que tem formação em cuidados paliativos, mas não se sente, sabe, assim, com um ambiente para fazer de fato. Então, eles gostam. Tem uma pessoa em específico que já falou comigo, olha, e falou também com a médica, eu queria estar com cuidados paliativos, eu faço cuidados paliativos, eu fiz o curso tal, na instituição tal, eu gosto muito dessa área. Mas o dia a dia, a dinâmica de lá, agora nem tanto, mas realmente é muito corrido. Mas nunca podemos perder a oportunidade de cumprir o nosso papel pedagógico. Então tá, vamos lá, vamos trabalhar. E entender que fazer cuidados paliativos é quebra de protocolo. Se você está fazendo cuidados paliativos, você já tem que estar esperando que a gente vai pensar fora da caixinha. Como? Que a gente vai agir muitas vezes fora da caixinha. Porque protocolo não é coisa de cuidados paliativos. Protocolo é para doença. Então, como você vai cuidar uma DPOC? Vai lá, pega o protocolo. Agora, como que eu vou cuidar o seu José Antônio que está sofrendo uma consequência da DPOC? Tá, então vamos lá. Quem é seu José Antônio? Qual a história dele? Quais os valores do seu José Antônio? Em que ele acredita? O que ele sonhava para a vida dele? Quem é a pessoa de confiança dele? Quem é a pessoa que ele vai dizer assim, ó, se precisar, fala com a fulana que ela resolve por mim, se eu não puder resolver. A gente foge dos protocolos de doença para cuidar do paciente, para cuidar da pessoa, daquela pessoa que tem uma história, que tem uma biografia. Então, fazer cuidados paliativos é estar fora dessas caixinhas, entendeu? É estar fora de fato. E não é a mesma receita para todos os pacientes, pelo contrário, cada paciente é único, cada história é única. Tem família que a gente pensa assim, tá tudo, essa família é maneira pra caramba, tá tudo tranquilo, aqui a gente vai trabalhar pouco. E, de repente, uma fala desencadeia, opa, peraí, então não é assim como eu pensei. E a gente começa a trabalhar aquilo ali, a costurar, e quando você vê, você tem um caso e tanto. Assim, gente, de onde saiu isso tudo? Não podia nem imaginar.
Mas se você vai pelo protocolo, se você vai pelo... Não, é assim, assim é segunda e quarta, não, é só das 15 às 17. Não, peraí. Vem cá, quem é você? Quem é você para ele, para o seu José Antônio? Quem é o seu José Antônio? Se o seu José Antônio não pode mais falar dele, quem vai falar dele? Quem sabe me falar sobre o seu José Antônio? A gente quer conhecer a história do seu José Antônio. Entendeu? E dali a gente construir o cuidado para aquela pessoa, para o seu José Antônio. Então, é estar fora da caixinha, sim. É estar fora da caixinha. É estar fora dos protocolos. É basear em princípios, em dignidade humana, em respeito. E aí, quem vive uma rotina tradicional, de intervenção, de atuação tradicional, não sabe pensar, tem dificuldade de pensar de modo mais aberto. Mas muitos reconhecem. Aí, quando reconhece, nos dá possibilidade de trabalhar em cima daquilo. Então, vamos lá. Então, vamos fazer assim, assado, não é assim. Não, e se a gente pensar assim? Mas aí, às vezes se assusta, porque, mas peraí, mas não pode. Mas como não pode? A gente está falando em cuidados paliativos. A gente está pensando aqui em alívio de sofrimento, a gente está pensando aqui em qualidade de vida, a gente está pensando no pós-luto, no pós-morte dessa família, dessa filha, dessa esposa, desse esposo. Então, é muito rico. E Covid, o setor Covid é um lugar também muito rico, é lugar para cuidados paliativos, sim. É lugar para cuidados paliativos. Temos muito o que fazer. Se quiserem fazer alguma intervenção. Puxando o gancho da questão do pensar fora da caixa e quebrar protocolo, foi essa a pergunta que a Maíra até colocou aí, né? Com relação Estou sem óculos, não leio não, tá, meninas? Meu eu óculos está vi, quebrado. passou na frente. Quando E aí pode falar. Aí eu acho interessante a gente puxar esse gancho, né? Porque uma das grandes discussões que a gente tem hoje dentro do setor Covid é realmente a questão da comunicação, tá? Né? Vivian, pode repetir a frase que você disse? Eu estava falando que o grande questão, o cerne da questão dentro do Covid é a questão da saúde mental desses pacientes por não poderem se comunicar com seus familiares. Poder melhorar essa comunicação para que esse paciente pudesse ter acesso aos familiares internados, eram as videochamadas, né, as ligações por vídeo e todo esse processo que muitos lugares no mundo admitiram, adotaram e funcionaram muito bem. E parece que teve, acho que lá em São Paulo, né, uma campanha porque estão tentando tirar isso, né? As pessoas não podem ter por questões de no espaço de trabalho, por evitar a alegação que dá é para não expor o paciente, né, a exposição de um paciente internado ou exposição da equipe no seu local de trabalho, né, o que está fazendo. E aí veio uma campanha, né, a Ana Cláudia Quintana, né, levantou uma campanha que é ir contra isso, né, favorecendo as videochamadas, que esse paciente pudesse ter contato com seus familiares, muitas vezes, às vezes até para dar um último adeus, porque depois que o paciente é entubado, a gente não sabe, não tem certeza se esse paciente vai conseguir ser estubado e voltar a viver, e sair, ter alta, enfim. E aí essa campanha, né, virou até Projeto de lei. projeto de lei, né, lá em São Paulo, e foi levantado isso, né, e a Maíra fez a pergunta, se como é que a gente conseguiu lidar com isso aqui, né, e que eu me recorde, a gente não conseguiu efetivamente ter esse cuidado de que esse paciente tivesse esse contato através de videochamada. A gente não conseguiu efetivamente isso. A gente conseguia até melhorar essa comunicação interna com os familiares, efetivamente, mas não pegou, né? A questão da videochamada não pegou, pelo menos o período que eu estava lá dentro. Não sei se depois que eu saí se mudou alguma coisa. Mas a gente não conseguiu, a não ser os áudios, né, dessa paciente das borboletas.
que eu me lembro, a gente não conseguiu. Mas é uma coisa que precisa ser discutida, né? Porque se não for assim, como, né? Que essa família de dentro da enfermaria, às vezes a gente tem uma redução de visitas, a gente sente o peso da falta de uma visita, da falta de um acompanhante no cuidado ali presente. A enfermagem não consegue dar conta de tudo ao mesmo tempo, 24 horas. Né? Essa semana não foi paciente de Covid, foi um paciente nosso da enfermaria que ficou internado e a família morava muito longe, não conseguia visitar, e a questão da permissão da visita, e tem que ter teste de Covid para poder. Acaba que o Covid está influenciando nisso também, né? Porque a família tem que fazer o PCR para poder entrar, para poder ficar como acompanhante, tem que ficar direto, não pode ir para casa. São as regras do hospital, a gente entende, mas as quebras de protocolo que a Edna cita reza um pouco disso também. E esse paciente não pôde, enfim, a família não conseguiu vir, não conseguiu fazer o teste, e ele queria ver a esposa, graças a Deus ele conseguiu ver a esposa no segundo momento, ele queria sair para ver o sol, né? Ver o sol e sair um pouco do quarto. E no desespero, eu quero ver a rua, eu quero ver minha família, e ele desorientado, não tinha o que fazer, eu virei a cama ao contrário. Eu virei a cama virada para a janela, porque pelo menos ele ia ver a janela de alguma maneira ali dentro do quarto dele. E eu pensar fora da caixinha que a Edna falou, né? Não sei se isso já. A gente já fez muitas pensadas fora da caixinha, né, para tirar o paciente do leito. Já descemos com o paciente em ventilação mecânica, já tiramos o paciente, botamos na varanda para ver piscina, já levei paciente para o terraço para ver sol. A Edna até me sacaneia que diz que eu sou a menina da cadeira de roda para tomar sol. Quem toma banho de sol chama vídeo. Mas a gente tem que quebrar o protocolo desse jeito. Não tirei ninguém do Covid para tomar banho de sol, não, tá, pessoal? Antes que vocês perguntem, não quebrei o protocolo desse nível. Mas eu juro que eu já pensei em tentar botar uma escada ali do lado de fora para olhar pela janelinha. Já pensei em quebrar o protocolo desse jeito. Mas a gente não fez, porque a gente tem limite, né? Mas essa coisa do quebra de protocolo tem que ser discutida, eu acho que de maneiras racionais, né? Ninguém vai fazer uma loucura. Responsável, Não pensem nisso, por favor, nós não somos doidas. Nós temos, né? A gente bota a cabeça no travesseiro sabendo, né, que vai acordar no dia seguinte, com responsabilidade, mas a gente precisa avaliar caso a caso, né? Por que que por que que a gente pode sair e voltar sem fazer teste Covid o tempo todo? E às vezes esses familiares precisam ficar fazendo o teste várias vezes. É um questionamento que eu me faço. Eu, Vivian, pessoalmente, a gente entende que é uma rotina do hospital, que é preciso ter regras, que é preciso ter organização, senão vira bagunça, senão vira anarquia. Mas a gente tem que pensar dessa maneira, porque esses pacientes, às vezes, aquele é a última visita. Às vezes é uma única visita e a última visita. Né? E a gente não sabe. Se a gente viesse com um contador, né, de dias, a gente saberia, não, então para ter mais 15 dias, então dá tempo, né, de marcar para a semana que vem a visita. Mas não dá, gente. Já conhece o ritmo da morte. Mas tem paciente que a gente ficou, vai morrer amanhã, vai morrer amanhã, vai morrer amanhã, né? A Edna lembra um caso, né? Ficou 3 meses nesse vai morrer amanhã, e a família veio, e veio uma filha, e veio outra filha, e veio o filho de não sei da onde, e veio o primo de não sei da onde. E eu falei, gente, quem é que tá faltando vir? Porque essa pessoa não desencarna, e graças a Deus a gente conseguiu resolver todas as pendências, e ela foi no momento que tinha que ir. É o que acontece, na maioria das vezes, é o que a gente tem. Né? Quebrar os protocolos com responsabilidade. Com muita responsabilidade, muito compromisso, até porque a gente não trabalha sozinho, né? E o nosso trabalho interfere diretamente no trabalho de outras equipes, em especial a enfermagem, que é uma parceira imensa. Não tem tamanho a parceria da enfermagem. E é quem, de fato, fica 24 horas dentro da enfermaria. Então, qualquer exceção, qualquer quebra de protocolo que a gente faça, interfere principalmente na dinâmica da enfermagem, porque é o único profissional que fica 24 horas na enfermaria. Nós entramos e saímos, eles não, eles ficam. Uhum. Então,
ter a parceria da enfermagem também nos facilita muito. E respeitar aquele profissional também que é mais rígido, vamos dizer assim, também faz parte. Faz parte. Tem profissionais que nos abraçam de um jeito e tem profissionais que já têm o seu modo de trabalhar que não afeta a gente, não vai abrir portas, mas também não vai nos impedir de nos relacionar e de respeitar aquele profissional e o modo dele trabalhar. Falando em Covid e em obstáculo, nós tivemos um paciente que faleceu agora em junho, foi 17 de junho. A mãe dele completaria aniversário de morte dia 16 de junho. Ele morreu na madrugada, 5 horas da manhã do dia 17. E ele estava em casa, a gente tinha ido fazer uma visita domiciliar, por conta da Covid até, não, para ele não vir aqui, ele estava bem fraquinho, vamos lá. Foi eu e a Simone, a médica. E foi muito boa a visita, não sei o que, só que ele piorou, ele caiu no final de semana, então ele precisou ser internado. E aí ele ficou internado naquele dia, pensando o que vai fazer, vai ter acompanhante, vai trazer a esposa, ela vai fazer, ela é da área da saúde, vacinada, estava com as 2 doses da vacina, ela não trabalha ativamente, mas por ela ainda ser da área da saúde, ela tomou a vacina como enfermeira, e aí resolvemos que no outro dia a gente ia trabalhar com a enfermagem, com a supervisão, trabalhar com todo mundo para essa pessoa ficar, porque ele estava mesmo em terminalidade. E aí, passei a manhã toda atrás, eu falava para Simone, vamos ver o caso do seu fulano, e o seu fulano, vamos resolver, vamos. Até que, 3 horas da tarde, eu acho, ela falou assim, não, liga e manda vir, que a gente vai conseguir. Depois que nós tínhamos uma vaga para a 10ª, e aí a vaga não saiu, na hora a vaga já era de outro paciente, e agora ela vai vir, a esposa vai vir. E a esposa entrou no hospital já quase 6 horas, eu fiquei lá esperando ela, e ela ficou com o esposo, e o esposo morreu naquela madrugada. E ela foi para se despedir dele. Ela falou, Edna, você acha que eu tenho que ir? Olha só, eu não sei se você tem que ir, mas a gente está dando essa oportunidade. Ele vai morrer mesmo, não vai? Vai. Ele está partindo, está nos últimos momentos dele. Então, eu estou indo. E quando, no meio do caminho, que a coisa virou, que a vaga já não era mais dele, que ele ia sair da triagem, né, da 8ª para a 10ª, conversamos com a enfermagem, e assim, olha, deixa ela passar a noite aí, ela é da saúde, ela está vacinada, amanhã de manhã ela faz o PCR, a gente vai fazer o pedido para ela fazer o PCR, e ela não vai sair do hospital. Eu falei, você entra, mas você não vai sair. Vai fazer o PCR e vai ficar lá. Não tem problema, eu vou ficar. E aí a enfermagem, não, fica tranquila, não, realmente ele está partindo, pode deixar. E ele realmente, ela passou aquela noite com ele, ela não ficou 12 horas com ele, porque ele morreu 5 e pouca da manhã e ela chegou lá já quase 6 horas. Então, assim, o contexto de pandemia, aquela questão de não poder entrar, de não poder... Era um caso que tinha uma urgência, entendeu? E era um caso, uma história muito bonita, eles tinham uma parceria muito bonita, uma filha com síndrome de Down, uma filha parece que ela tem 21 ou 22 anos, alguma coisa assim, com síndrome de Down, e eles eram um casal, assim, apaixonante, e um dos pacientes, assim, que alguns marcam muita gente, e ele foi um dos que me marcou muito, e aí, assim, a nossa relação é uma relação muito amistosa, muito, de muito carinho, e a gente precisava atender aquela demanda, né? E nós atendemos a demanda com responsabilidade, porque ela ia ficar dentro da enfermaria, ela ia fazer o PCR, ela não ia sair da enfermaria. E a gente sabia que aquilo era por pouco tempo. E ela já foi consciente. E quando ele faleceu, ela mandou uma mensagem para mim de manhã. Edna, ele partiu. Eu falei no início, no dia anterior, quando ela entrou, ela falou assim, olha, hoje completa... esqueci, 5 anos que a mãe dele morreu, dia 16.
será que ele vai morrer no mesmo dia que ela? Eu falei, não sei, mas ele está partindo. E aí ela morreu no outro dia, e para ela isso foi um alívio também. Não, o homem não. Tem coisas que só quem está vivendo sabe. Porque para ela era importante que ele não morresse no mesmo dia que a mãe dele, e aí ele morreu no outro dia, e assim você via como aquela pessoa estava ainda de pé. Apesar de toda a dor, ela te agradecer porque ela teve a oportunidade de passar as últimas horas com o amor da vida dela, se despedir do pai da filha dela. Nesse momento de pandemia, nesse momento de, de impedimentos, de protocolos, isso não tem valor, entendeu? Isso não tem preço, porque a gente está cuidando de vidas. E a vida faz parte da qualidade de vida. O paciente, os últimos momentos da morte dele, a morte dele com qualidade, é qualidade de vida. É qualidade de vida para ele, que está morrendo, mas que ainda é vida, e é qualidade de vida para os familiares que vão ter que viver o pós-morte. Se tem alguma coisa perguntando, gente, meu óculos está só com uma perna. Eu não quero que vocês me vejam de perna torta, com óculos torto. E eu estou de férias, eu já avisei até a ótica lá no Rio que ele quebrou. Então, se tiver alguma coisa aí, vocês leem para mim, ou para mim e para a Vivian, tá bom? A Vivian consegue chegar, ela é mais nova do que eu. Tem alguma pergunta, Luana? Na realidade, não tem nenhuma pergunta no chat. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, abrir o microfone. Um de cada vez. Você tinha comentado no início da coisa que eu falar do Day Hunter, Luana. Se tem interesse que a gente fale sobre isso, porque é um assunto meio fora da curva. A gente coloca lá na coisa, mas curiosidade sua pessoal? Ou você acha Curiosidade pessoal. o que é o Day Hunter? O The Hunter é um polo de uma organização não governamental de São Paulo, a Casa Hunter, que ela foi criada por um pai de uma criança com, acho que ele tem doença de Pompe, se não me falha a memória. E esse pai, vendo a dificuldade de conseguir cuidado, mesmo tendo recurso de cuidados para o filho, cuidados multiprofissionais, ele cria a Casa Hunter com essa proposta de não só doença de Pompe. Então, a gente tem uma gama de doenças lá. E aqui no Rio de Janeiro, o polo é aqui no Gafrê, né? É um ambulatório coordenado pela doutora Karina Lebes. Temos físio, fono, nutri, neurologia, neuropsicóloga, acho que é isso. E esse ambulatório acontece às quintas-feiras no ambulatório de neurologia e eu faço parte desde janeiro desse grupo, né? E tem tudo a ver com cuidado paliativo, né? Não tem a ver com Covid, afetou um pouco o nosso ambulatório, mas com cuidado paliativo tem tudo, porque os pacientes com doenças raras têm tempos de vida menor do que a gente esperaria, e a qualidade de vida deles muda completamente quando acompanhado por uma equipe multiprofissional, que é o que a gente consegue fazer lá. Então, assim, eu sou muito grata a Karina por trabalhar lá e consigo fazer uma ponte muito grande com cuidado paliativo, porque às vezes tem pacientes que a gente encaminha também para o cuidado. A gente tem pacientes ambulatoriais que são do Hunter que a gente consegue mandar para lá, e a gente conversa e discute, vê, esse paciente precisa do acompanhamento também da equipe de cuidado paliativo. Também uma família que às vezes a gente tem dificuldade para conversar, de entender o processo de doença, de entender as vontades do paciente. Então, eu faço uma dobradinha, eu consigo trabalhar, mudar essa chavinha de cuidado paliativo lá dentro também, graças a Deus, a gente consegue fazer esse trabalho muito legal. Mas se você quiser conhecer, me procura. Achei super interessante, eu não conhecia. Muito legal. Eu gosto muito de lá. É meu segundo amor. Meu primeiro amor é o cuidado paliativo. Meu segundo amor agora tem sido a Casa Hunter.
É bom que os amores se comunicam, né? Sim, e não tem É, não ciúme, tem conflito, não tem e um conflito, completa o outro, né? com certeza. A bagagem é que essa coisa da magia que eu falo, né? A gente tem uma esteira de conhecimento, de bagagem de conhecimento que o hospital me trouxe. Eu falo do hospital porque minha vida profissional foi toda aqui dentro, né? Desde a formatura eu trabalho aqui. E eu sou uma melhor fisioterapeuta dentro da Casa Hunter porque eu tenho a bagagem do paliativo, do cuidado paliativo. Talvez se eu fosse só um olhar de uma fisioterapeuta comum, eu não veria coisas que eu não vejo, que eu só vejo porque eu tenho esse conhecimento acumulado, né, dos anos de experiência na comissão. Então, eu sou uma profissional melhor sem dúvida por causa disso. E olha, eu posso testemunhar, porque eu vou Depois que te eu comecei a dizer, andar com a Edna, eu me tornei uma pessoa melhor. Ela vai dizer isso. é uma brincadeira que eu faço. Depois que ela colou comigo, ela melhorou muito. Nossa, meu QI subiu absurdamente, só de andar com a Não, Edna. mas em questão de cuidados paliativos foi sim, porque a Vivian, ela é uma excelente profissional, é uma profissional de ponta, mas ela não era paliativista. Então, no início, essas saídas de caixinha, ela levava susto. Mas não, isso. Aí, Vivian, olha só, é cuidados paliativos. Aí ela levava aquele susto, depois ela. Tá, então vamos lá, vamos lá. Com o tempo, ela parou de se assustar porque ela vestiu a roupa, entendeu? Mas no início é difícil, porque você pega um profissional que está com estrada aí, anos de estrada, fazendo de um jeito, cumprindo um ritual, e de repente você fala, peraí, não, mas vamos fazer diferente. Não, isso. E ela se assustava, e eu assim, Vivian, cuidado paliativo, a gente está em cuidado paliativo. E aí ela tentava se amoldar aos cuidados paliativos e realmente vive. Olha, quando eu quero tirar um paciente do leito, que tem uma coisa que me incomoda muito no paciente em leito. Por que, que o triste do paciente entra andando no hospital e depois tem que ficar em cima de uma cama? Falo, mas o senhor estava andando, tá? O senhor agora não está mais andando? Não. Não sei. E aí eu já tentei outros fisioterapeutas, mas não funciona, cara. Só funciona se eu falar com a Vivian. Mas Vivian, é uma Vivian, questão de vamos lá. coragem mesmo, é coragem, porque se a gente for levar o protocolo que a gente tem de fisioterapia, muitos pacientes realmente não são indicados nem para mobilização. E Mas aquele aí, paciente que nós demos alta, aquele que eu falei do pulmão, pois é, ele não levantaria. nunca. Ele não levantaria. E ele anda. A gente tem um paciente de 32 anos na enfermaria, não sei se alguém do grupo está acima. Ele é um paciente que quando a gente olhou no início, a gente olhava para a cara um do outro, vai, começa por onde? O que que eu vou atender? Qual é a demanda desse paciente? E aí a gente foi trabalhando o que dava para fazer, e dentro do que dava para fazer se ganha alguma coisa, e se ganhando alguma no marcha estacionária com o andador, que para ele no início, velho, ele não tem condição física, ele não tem gordura para queimar, ele não tem reserva para levantar o dedo. E hoje o cara levanta e eu vou te dizer, até sexta-feira esse linfoma vai andar pela enfermaria. Vai andar. Ele quer, eu quero, o andador quer. Então a gente vai andar pela enfermaria. Agora, se você considerar a Viva de realmente pré-paliativo, eu ia ter medo de andar, eu ia ter medo de machucar o paciente, eu ia ter medo de processo, eu ia ter medo da equipe médica, eu ia ter medo da enfermagem, eu ia ter medo. E a coragem a gente vai ganhando fazendo. Então, às vezes, eu tenho colegas que falam, olha, você é doida. Né? Meu apelido dentro do serviço, da enfermaria, né, dos colegas de enfermaria, é Maria Foice. Para vocês verem a situação que eu ando. Mesmo a Maria Foice faz mais coisa do que paciente, do que os colegas que não têm essa coisa de, cara, pode ser a última vez. Então, se pode ser a última vez, dentro do conhecimento, dentro da responsabilidade, a gente volta a falar essa palavra, porque parece que a gente é louca, não é? A gente tenta, dentro do que dá, dentro do possível, e às vezes a gente atinge o impossível pelos olhos dos outros, fazer coisas que a gente não faria. Dentro do Covid, a gente fez isso. Algumas vezes a gente vê paciente que. Tinha pacientes lá que a pessoa ficava. Eu tô deitada.
peraí, conseguiu estubar, vamos tentar fazer mais alguma coisa, vamos botar sentada, vamos levantar a cabeceira, vamos mexer o pé, vamos botar. E a pessoa ficava, ela não vai que consegue. E consegue. A dificuldade maior é fazer a pessoa dar o primeiro passo. Quando ela consegue dar o primeiro passo, pronto. Ela própria ganha segurança de que é possível. E aí ela quer o outro passo, ela quer se levantar, e ela quer sentar na cama, e ela quer ficar em pé, e quando a gente vê, a gente está com ela no terraço. Né? Então, porque tudo tem um sentido, entende? Uhum. A gente não faz por irresponsabilidade. Não, Além não. de ser com muita responsabilidade, é com sentido. E o sentido não é da gente, não é pra gente, é o sentido, é aquilo que faz sentido para o paciente. Uhum. Então, captar isso, sabe? Ter a sensibilidade de entender, de acessar o que faz sentido ao paciente, isso é um primor dos cuidados paliativos. Uhum. É o primor, porque você vai sentar com uma outra postura. Você não vai sentar em frente ao paciente apenas para saber da doença, apenas para saber de sintomas, de sinais, se aquela medicação está fazendo efeito ou não. Isso também é preocupação dos cuidados paliativos. Mas a gente vai além, entendeu? Então, quando você identifica que sair do leito para aquele paciente é um valor que você não estimava e que ele está sofrendo, que aquilo ali leva ao sofrimento, você trabalha por aquilo. Quando você identifica que um banho, às vezes, para a gente conseguir que um paciente tome um banho no leito, esse paciente mesmo que está 2 meses em casa, esse paciente ele queria tomar um banho. Ele não tomava banho, saiu do Covid, foi para a enfermaria e tomava banho no leito. Gente, quem gosta de banho? Banho de leite é tortura, mas é só para quem gosta. Né? Banho de leite é tortura. E aí assim, mas por que o senhor não toma banho? Não, porque a enfermeira tem que ser aqui. Não, mas peraí, então vamos ver aqui. Aí roda para aqui, roda para ali, fala com um, fala com o outro. Consegue um banho para ele no leite, no chuveiro. Aquele homem que estava de cara fechada, quando você volta para o leito, ele está com um sorriso imenso, imenso. Porque tomou banho no leito. Porque tomou banho no chuveiro. E ganha vínculo, você ganha vínculo. Ganha o paciente. Que é o que a gente precisa. Imagina uma pessoa que você nunca viu na vida, chega para você para falar sobre morte, sobre doença, sobre fim de vida. Se você não tiver o mínimo de vínculo com esse paciente, você não vai conseguir muita coisa. É verdade. É verdade. E aí, independente se você está no setor Covid ou não, independente do tempo que você tenha, a tua intervenção tem que marcar, tem que ser com intensidade, entendeu? Tem que ser com intensidade. Então, se eu vou entrar no Covid para atender uma pessoa por 2 horas ou por 3 horas só, que sejam as melhores 2 horas ou 3 horas que eu puder proporcionar para esse paciente, para essa família. Porque a emergência, a urgência da Covid, a insegurança que essa pandemia trouxe, não pode afetar o cuidado que eu preciso ter com ele. Pelo contrário, eu preciso me desdobrar. Por quê? Gente, quem já foi a um funeral de um paciente do setor Covid, como eu já fui, é muito doloroso. Sabe o que é? Eu fui no enterro de uma paciente que ela tinha 21 anos. O pai tinha 37, pra você ter uma ideia. O pai não poder ver a filha, porque ela estava dentro do Covid. Era essa que eu queria botar a escada. Dentro do Covid. Por uma suspeita, por uma pneumonia que depois não se confirmou, mas por essa parte. Mas aí depois que está lá, como é que você tira a pessoa? Como é que tira? Tem que ter muita segurança, tem que saber a hora certa de tirar. E não chegou essa hora dela sair. Então, ela morreu dentro do Covid. E apesar de ter PCR negativo, no atestado de óbito dela tinha que vir que era suspeita de Covid. Porque ela estava dentro do Covid. Então, não podia liberar a DO para poder dizer que não tinha Covid, nem podia afirmar, mas estava lá, suspeita. Então, você acompanhar um pai, um enterro com 5 pessoas,
Eu fui comer, para você ter uma ideia, levei meu esposo comigo. Falei, vamos, Ivan. Você acompanhar um funeral com 5 pessoas, um caixão lacrado de uma jovem, um pai de 37 anos chorando por aquela filha, sem poder ver a filha, sem poder se despedir. E a última vez que ele viu a filha, que ele foi na enfermaria, ele levou tesoura para cortar o cabelo da filha, porque eu mandava vídeo para ele, né? Eu fazia vídeo, tinha uma condição financeira muito difícil, tem ainda, muito difícil, então ele não podia ir todo dia. Então eu mandava vídeo da enfermaria para ele. E um dia eu mandei um vídeo da enfermagem lavando o cabelo dela no leito. E aí ele levou, quando ele conseguiu ir visitar, ele levou uma tesoura para cortar o cabelo, para a filha não dar trabalho para a enfermagem, porque ele achou muito difícil a enfermeira, a técnica, lavar o cabelo dela. Não, eu trouxe para cortar, que aí não dá muito trabalho para a enfermagem. Cortou o cabelo da filha, um homem de 37 anos, jovem, vendo a filha uma doença crônica, né, neurodegenerativa, aliás, com um diagnóstico sombrio, né? Sem diagnóstico, morreu sem saber do que tinha. Sem um diagnóstico fechado. E aí, de repente, ele recebe um telefonema para dizer que a filha tinha ido para o Covid, e fui eu até que liguei. Porque essa filha apareceu com febre. Então, veja que um cuidado que ele estava tendo ainda com dificuldades, porque não era um cuidado que ele podia visitar todo dia, nesse tempo ainda não estava fechada a visita, mas por questões financeiras ele não conseguia, então ele já tinha um cuidado precário involuntário, não era negligência, era porque ele não podia. De repente tem a ruptura, ele está no Covid, e foi logo no início, então a gente não tinha nem como pensar em quebrar esse protocolo. O que nós fizemos foi mandar vídeo dela, mandar vídeo dele, Acho que ela foi nosso primeiro caso. Para Covid, que foi o nosso primeiro caso. E aí, inclusive, na reunião que nós fizemos na conferência familiar, para falar sobre o que era, por que ela estava no Covid, uma médica do Covid perguntou se ela era batizada, se ele queria que ela batizasse, ela tinha uma formação, alguma coisa assim de capelania, e ela batizou. Ele falou, não, ela não é batizada, pode batizar. Então, assim, todo um cuidado nós tivemos com ele, e ele falou que não queria que insistisse, que tivesse, não está nada, né? Vamos ser mais claros, não quisesse que a gente ficasse insistindo numa terapia inútil, fútil, para que ela pudesse descansar, né? Para que ela pudesse descansar. E aí aceitou o batismo. A menina batizou, depois mandou um vídeo dela, depois do batismo, para o pai, eu mandei para o pai. E no dia do enterro, passado algum dia, não levou muito tempo, né, Vivian? Não lembro bem. Ela foi estubada. Foi feita a extubação paliativa dela. Ela já estava foi a Amanda. Amanda que fez. Estava com parâmetros bem baixinhos. Ela teoricamente, ela seria estubada de qualquer jeito. Naquela noite mesmo, ela morreu, não foi? Isso, na mesma noite ela faleceu. Isso, nós fizemos uma reunião à tarde. Na porta aqui da fisioterapia. E nós fizemos uma reunião à tarde, ela morreu à noite, porque isso mesmo, agora que eu me liguei, que a Amanda estava com a gente, a Amanda estava dando plantão lá. A Amanda é nossa médica também de cuidados paliativos, e estava dando plantão no Covid. E aí, a Amanda, conversamos sobre a extubação, aí ele permitiu a extubação, e nós informamos, né, demos toda as informações necessárias, que aquilo ali ela poderia morrer em minutos, em horas, a gente não sabia, mas que a extubação ia proporcionar, ela não ia ficar muito tempo estubada, né? E aí ele permitiu, concordou, batizou, e a menina naquela noite ela faleceu. Foi a coisa assim muito, 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 assim, parecia dramático, mas foi muito em paz. É muito doido fazer cuidados paliativos, né? Porque uma situação que poderia ser um drama foi tão em paz. Aquele pai ficou tão em paz que ele foi para casa sabendo que a filha ia morrer.
E assim, e não era assim que vai morrer uma hora, que vai morrer em pouco tempo, que já tinham começado a trabalhar essa questão para ela descansar. E aí, ele foi em paz, a madrasta foi em paz, depois ele foi comunicado, no outro dia foi lá para a gente ver o enterro, e foi tão assim, foi tão em paz, foi tão em paz, foi tão em paz, que eu me senti na obrigação de ir nesse enterro. Falei, eu vou nesse funeral. Porque ele criou um vínculo com os cuidados paliativos, mas um vínculo assim, muito... Hoje eu recebi uma mensagem da madrasta dela. Eles me dão bom dia, eles me dão boa noite, eles perguntam como eu estou, entendeu? Então, isso já tem tempo. Já. E aí eu me senti na obrigação de Mais ir. de Eu ano. fui. Mais de ano. Eu fui no velório. Gente, é muito triste você ver um pai de 37 anos não poder abrir o caixão da filha. Porque a filha estava saindo do setor Covid. A filha não podia ser velada. Então, assim, nós chegamos antes do carro da funerária no hospital, no cemitério. Nós ficamos aguardando no portão, pro lado de dentro do cemitério. Parou 2 carros assim, você é fulano da família do fulano? Tá, então vamos lá. Eu só segui o carro. Seguir o carro e botar dentro da cova. É muito frio. É muito duro isso. É muito duro. Mas tinha tanta paz naquele pai e naquela madrasta. Tinha tanta paz de tipo assim, dever cumprido. Eu fui até onde deu para ir. Ela foi cuidada. A gente não está sozinho. É muito interessante, é muito interessante. Eles não tinham dinheiro do velório. Lembra, Vivi? Lembro. E aí a gente tinha acabado de fazer uma vaquinha para pagar o velório de uma outra paciente que não teve. O pessoal da 8ª enfermaria, da 7ª, os residentes, os médicos, nós juntamos. E aí nós fomos fazer o dela também. Mas ele sofria nesse ponto, eu vi ele sofrendo. Ele não queria ser pesado. Então ele queria fazer faxina na minha casa para pagar o enterro. O dinheiro do enterro. Ela queria trabalhar de cuidadora para pagar o enterro da enteada. Então, eles estavam muito constrangidos, eles preferiram. Eu tive que correr atrás da gratuidade, do funeral gratuito, porque ele estava incomodado. E eu fui respeitar isso dele. Eu falei assim, eu não posso fazer isso. Porque a outra família recebeu de bom grado, recebeu como uma bênção. Ele não. Ele estava recebendo como uma coisa assim, não queria enterrar minha filha assim. Eu vou pagar o enterro da minha filha. Se eu não conseguir de graça, então que outras pessoas paguem. Então, ele queria fazer faxina na minha casa, ela queria trabalhar de cuidadora, para pagar um dinheiro. Eu falei, não, o senhor não está devendo nada. Esse dinheiro foi uma doação. Foi uma doação que nós recebemos. Não, tudo bem, dona Edna, a senhora pode até fazer, mas eu quero pagar, por favor, deixa eu pagar, deixa eu fazer uma faxina, deixa... Eu falei assim, não, então peraí, eu vou ver se eu consigo pelo serviço social. Se eu conseguir como um benefício, tá tudo bem para o senhor? Tá tudo bem. Tive que dar a volta, devolvi o dinheiro, uma parte das pessoas que fizeram a doação, e fui atrás do velório. O enterro demorou muito, ela morreu tipo assim numa terça, a gente ia enterrar na quarta. Ela foi enterrada depois não sei quantos dias, lembra, Vivian? Tipo assim, ela morreu na terça, foi enterrada na sexta, porque eu tive que correr atrás do benefício para ele. E quando eu consegui, que eu falei, seu fulano, eu consegui o enterro gratuito para ela, ele ficou numa alegria, ele ficou numa leveza, como quem diz assim, não, minha filha vai ser enterrada, mas eu não vou ficar devendo nada a ninguém. Eu não pesei ninguém, foi um benefício do governo, não tirei de ninguém. Vê como as pessoas são diferentes. Na mesma semana, a gente tinha conseguido doação para um enterro que a família recebeu com super bom grado. A família agradecia e ficou muito feliz de resolver um problema. A outra já não sentiu o mesmo alívio. E eu tive que ter a sensibilidade de perceber assim, poxa,
eu vou trazer esse peso para esse pai. Esse pai, quando falar no enterro da filha, quando lembrar do enterro da filha, além de lembrar que ela morreu no Covid, que ele foi num velório, que ele não pôde se despedir da filha, não abriu o caixão, ele ainda vai lembrar que pesou alguém, que para ele era um peso, ele tinha pesado as pessoas. Então, pelo menos esse peso eu vou tentar tirar dele, eu vou tentar conseguir o benefício. E consegui o funeral gratuito, ela foi enterrada, ele ficou muito grato, e assim, aquela dor foi minimizada ainda nesse sentido, já tinha sido minimizado, porque ele estava muito em paz com a morte da filha, mas ele ia acabar tendo um outro peso que nós conseguimos livrar, né? Conseguimos tirar isso dele, e aí vocês não imaginam a frieza que é um velório, um funeral do Covid. As pessoas que estão lá da funerária, que chegam com o carro, eles é só mais um. E tem mais uma fila lá. Eles já fizeram vários antes e tem vários na fila para fazer. Então, aí, se é uma jovem de 21 anos, que o pai tem 37 anos, ele está aí para isso. Isso é só mais um. Então, vamos lá. Ó, segue o carro, tá? É só seguir o carro. A outra família segue esse carro aqui. E eram duas famílias. Um seguiu um carro, outro seguiu outro carro, chegou lá e enterrou. Então, é um trauma. Então, cuidados paliativos é importante, sim, no Covid. Tem função, sim, tem utilidade, sim, em especial para a qualidade da morte e para o pós-morte. Esse aí é só um dos casos que eu lembrei. A gente tem bastante exemplos, né? Luana, se você não parar a Edna, ela vai falar, a gente vai contar a história até meia-noite, tá? Ó, caso para contar, eu tenho. Minha filha, Gostar de falar dos cuidados paliativos, eu gosto. duvido que ela vira, coitada, estão surdos de tanta coisa. Eu acho que no final da história, não sei se a gente conseguiu esse objetivo do que talvez as pessoas que estão aqui assistindo gostariam, não sei qual era a expectativa que elas tinham nesse encontro, né? Mas fica claro que cuidado paliativo não é protocolo. Se alguém esperava que chegar, eu vou assistir essa aula porque eu vou começar a trabalhar num setor Covid e eu quero fazer cuidado paliativo no setor, então elas vão me dizer o que eu tenho que fazer. Não vai rolar. Não tem protocolo, gente, não tem como a gente saber o que fazer. Mas, de certa maneira, entender que se a gente consegue efetivamente uma qualidade de vida, se esse processo de cuidado se estende ao paciente e essas famílias que já estão tão sofridas pelo fato de não verem seus familiares, isso já é uma grande ajuda. Se você conseguir, dentro de um setor Covid, ser humanizado, a ponto de lembrar que, além de cuidar de quem está dentro, a gente tem que cuidar de quem está fora, você já está fazendo bastante coisa, já está indo muito além do que muito está sendo feito até o momento com o Covid. E só para complementar, esse caso dessa paciente que ela falou, só teve essa história toda porque na época a gente não tinha testagem, não tinha PCR, então tudo que podia ser, virava Covid. Tá? Então foi bem no iniciozinho, né? Algumas pessoas podem estar se perguntando, nossa, mas por que não testou? Não testou porque não tinha teste, não tinha vacina, não tinha nada. Nós estamos falando de, sei lá, abril, maio de 2020, foi bem no iniciozinho, onde a gente não sabia nem direito o que era a doença. Então, qualquer alteraçãozinha, fez febre, sinal respiratório, era Covid, a gente tinha que afastar e botar os pacientes dentro do setor. Por isso que houve essa confusão toda. É verdade. Uhum. Então é isso, meninas. Tem alguma pergunta? Vamos lá, eu estou aqui por vocês e Simônia. No chat não tem igualzinha a Simone, ó, igualzinha. Loura dos olhos azuis, igualzinha a Simone. Eu queria agradecer a vocês por participarem da nossa atividade, por trazerem, né, a importância do cuidado paliativo no Covid e ressaltarem em que momento eles são importantes. Igual a frase final da Edna, né, que falou sobre a importância em quem está fora, né, no pós-morte, no luto da família, e eu aprendi bastante. Muito bom. Eu que agradeço demais a consideração, o respeito, o modo respeitoso que vocês sempre nos tratam. E eu conto
de estar falando hoje com futuras paliativistas. É verdade. Ou futuros, também deve ter menino aí? Tem, eu não estou lendo bem, mas deve ter menino aí Tem, também. claro que Cláudio se manifestou. tem, claro que tem. E também. Não, eu acho incrível a gente ter esse contato com os alunos, né? Dentro do hospital, pela paliativa, porque vocês já vão sair profissionais diferenciados. Porque o que a gente apanha da galera antiga que não entende o que é paliativo. Então a gente precisa falar e falar e falar e repetir. Não, você já vem com o chip instalado, né? Vocês já vão se formar já com o download desse aplicativo, que é o cuidado paliativo, porque pelo menos a gente vai falar assim, não vai ser uma coisa tão doida, não é realmente. Eu já ouvia isso na graduação, já é uma coisa nova. Se eu tivesse saído assim da faculdade, se alguns colegas tivessem saído assim da faculdade, porque o que vocês têm de cuidado paliativo é aquela coisa junto com a oncologia, né? Junto com a oncologia. E a gente vê que o cuidado paliativo não é só oncologia, tem um monte de doença aí que não é oncológica, que a gente tem indicação. Eu acho isso incrível, assim. Toda vez que vocês chamarem, eu tô aqui. Entendeu? Eu sou a primeira da fila. Sou mais certa que a Luana, para poder estar contribuindo aí com a difusão dessa coisa que a gente ama e é apaixonada, que são os cuidados paliativos. Obrigada, Vivian.